Luiz Alexandre e Mariana Carvalho vamos falar um pouco sobre falácias. A palavra falácia tem origem do termo em latim falácia, aquilo que engana ou ilude. Dessa forma, falácia será algo enganoso. Falácia é um raciocínio que parece lógico e verdadeiro, porém existe alguma falha o que o faz ser falso. A falácia foi um recurso utilizado por Aristóteles, pela escolástica e pela demagogia. Demagogia é um termo em origem grega que significa arte ou poder de conduzir o povo. É uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas, visando apenas a conquista do poder político, e serve como figura de linguagem em discursos e temas argumentativos. Um exemplo de falácia: se uma pessoa é contra ações truculentas da polícia em favelas, então deve ser a favor de deixar assassinos perigosos soltos nas ruas. Este exemplo de falácia busca distorcer o que foi dito por alguém como forma de contra-argumentar. As falácias são construídas por raciocínios aparentemente corretos, que levam a falsas conclusões. Outro tipo de falácia é o apelo à ignorância. O nome latino dessa falácia é argumentum ad ignorantiam. Ocorre quando o desconhecimento de um fato é usado para justificar uma afirmação. Também podemos definir essa falácia dizendo que ocorre quando alguém afirma que uma proposição é falsa porque ninguém até então provou que é verdadeira, ou que é verdadeira porque ninguém até então provou que é falsa. Embora o apelo à ignorância possa parecer um erro de raciocínio bastante elementar, dependendo da forma como é usado, tem grande poder de persuasão. É comum encontrarmos em discussões para quais faltam evidências conclusivas. Desse modo, a apelação à ignorância é quando queremos que se aceite uma conclusão por não se encontrar provas em contra ao argumento. Exemplos: existem fantasmas na casa de Pedro. Ninguém pode contestar essa afirmação, porque não é possível provar concretamente a existência dos fantasmas. Outro tipo de falácia não formal é a falácia do espantalho. Um espantalho é um boneco intencionalmente construído para assemelhar-se a um ser humano, a fim de espantar aves indesejadas de uma determinada vocação. A falácia do espantalho é um tipo de falácia não formal e é um modo de argumentação onde, em um debate entre duas pessoas, um oponente se propõe a refutar o argumento do adversário, mas no fim o faz distorcendo este argumento. E ao atacar a versão distorcida, mais fácil de ser refutada, considera ter derrotado o argumento original. Diz-se a respeito de quem argumenta dessa maneira que criou um espantalho e derrotou uma luta, considerando assim que também derrotou o homem verdadeiro, no caso, o argumento adversário. A falácia do espantalho é bastante comum e pode acontecer tanto por engano quanto por malícia. Ela acontece por engano quando falta ao intelector conhecimento a respeito de alguma informação referente ao tema discutido. Por exemplo, o evolucionismo afirma que os seres humanos não são diferentes dos macacos. No entanto, os seres humanos são diferentes dos macacos porque são muito mais inteligentes que eles. Logo, o evolucionismo está errado. O erro ou o espantalho do exemplo acima está em acreditar que o evolucionismo afirma que os macacos e os seres humanos não são diferentes. Esta afirmação é falsa, porque claramente o evolucionismo afirma que os seres humanos são muito diferentes dos macacos. Esta crença não é maliciosa, mas é um dano causado pela falta de conhecimento a respeito do tema. A falácia do espantalho é utilizada de forma maliciosa quando alguém distorce intencionalmente um argumento adversário a fim de tornar mais fácil sua refutação. Por exemplo, o Sr. Goldberg argumentou contra a oração nas escolas públicas. Obviamente, o Sr. Goldberg é a favor do ateísmo, mas o ateísmo é o que havia na Rússia. O ateísmo leva à supressão de todas as religiões e à substituição de um Deus por um Estado onipotente. Isto é o que queremos para o nosso país? Eu duvido. Claramente, o argumento do Sr. Goldberg não tem nenhum sentido. Olá, eu sou a Mariana e eu vou falar os tipos de falácias. Falácias são erros de raciocínio que distorcem a lógica de um argumento. E existem dois tipos de falácias:
as falácias formais e a falácia informal. A falácia formal é uma falácia que ocorre quando há um erro na estrutura lógica de um argumento. Em outras palavras, mesmo que as premissas do argumento sejam verdadeiras, a conclusão não segue logicamente esse tipo de falácia. É como um erro matemático na lógica. Por exemplo, se todos os gatos são animais e este é um animal, então este é um gato. Esse argumento falha porque a conclusão não segue necessariamente das premissas, o que é uma falácia de afirmação do consequente. A falácia do falso dilema ocorre quando uma situação é apresentada como tendo apenas duas opções ou alternativas possíveis, ignorando outras possibilidades. Essa falácia simplifica excessivamente a realidade, forçada a escolher entre dois extremos, mesmo quando existem outras soluções ou alternativas que não foram mencionadas. Um exemplo imagine uma campanha publicitária que diz: ou você compra nosso produto ou ficará para trás. Isso sugere que as únicas opções são comprar o produto ou sofrer as consequências negativas, quando na verdade o consumidor pode ter muitas opções ou outras alternativas, como comprar de outra marca ou não comprar nada. Outro exemplo ou você está comigo ou está contra mim. Esse tipo de argumento desconsidera a possibilidade de alguém ter uma posição neutra ou uma terceira opinião. Outro tipo de falácia é a falácia ad hominem. A falácia ad hominem ocorre quando, em vez de se refutar o argumento da outra pessoa, ataca-se diretamente ao caráter, às características ou à credibilidade da pessoa. Em vez de se concentrar na lógica ou na verdade do argumento, o debate é desviado para atacar quem faz a afirmação. Um exemplo disso se durante um debate sobre meio ambiente alguém diz: não podemos levar a sério as opiniões dele sobre mudanças climáticas, ele nem sequer tem formação em ciências. Isso é um ataque pessoal que tenta desacreditar a pessoa, em vez de refutar o argumento sobre a mudança climática com base em fatos ou evidências. Outro exemplo clássico disso você está errando porque é só um estudante. Nesse caso, a falácia ad hominem é usada para invalidar a opinião de alguém baseado em sua idade ou status, sem discutir o mérito do argumento apresentado. A falácia do apelo à autoridade é uma falácia que ocorre quando alguém aceita uma afirmação como verdadeira só porque foi dita por uma autoridade. Um exemplo o aquecimento global não existe porque um professor de matemática disse isso. No caso, o professor de matemática ele não tem conhecimento nessa área para poder dizer isso. Então, a pessoa ali leva em consideração a opinião dele como só porque ele é uma autoridade. Ocorre quando, diante de uma crítica, a pessoa redefine um grupo ou categoria para excluir um exemplo que contraria sua afirmação. Um exemplo abre aspas, nenhum escocês coloca açúcar no mingau, mas Angus é escocês e coloca, então ele não é um verdadeiro escocês.